Este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. A relação com os pais é um fator importante para todos nós. No entanto, no momento em que qualquer mudança afeta a rotina da família, os conflitos podem surgir. Você que nos assiste agora já deve ter passado por alguma situação de conflito com a sua família ou teve medo de contar alguma coisa para os próprios pais. Talvez você tenha tido dificuldade de contar que deu o primeiro beijo ou ainda sobre a sua primeira relação sexual. Mas uma coisa é certa, quando há um ambiente acolhedor entre pais e filhos, todas essas situações normalmente têm um final feliz. Mas dependendo da configuração familiar, falar sobre a sexualidade e, em especial, sobre homossexualidade, pode ser um pouco mais complicado. Então, no programa de hoje, vamos falar sobre como pais e filhos lidam com a questão da sexualidade em casa, como a autoaceitação ajuda nesse processo e qual é o papel da família para o enfrentamento da homofobia. Para essa conversa, eu recebo aqui no estúdio Érica Renata de Souza, que é antropóloga e professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Boa tarde, Érica, tudo bem? Boa tarde, Larissa. E também com a gente Marlon Parente, que é publicitário e diretor do documentário Bichas. Boa tarde, Marlon, tudo bom? Boa tarde, tudo ótimo. E daqui a pouco também com a gente eu falo com a família do Bruno Delgado de Souza, que é estudante. E você em casa, claro, como sempre, também é nosso convidado, acompanha aí o programa ao longo desses 25 minutos. Boa tarde, Marlon, boa tarde, Érica, obrigada mais uma vez pela presença. Érica, qual é o primeiro passo, para a aceitação da homossexualidade de algum parente da família, Qual é o movimento que essa família tem que fazer para aceitar e lidar com essa questão da melhor forma possível? É muito difícil, Larissa, a gente falar num primeiro passo, porque depende muito da configuração familiar. Acho que cada família vai ter o seu jeito de lidar com essa questão. Mas o mais importante é que a família busque esclarecimento sobre o assunto. Hoje em dia a gente tem no Brasil, inclusive, grupos de discussão, grupos de apoio, outros pais e outras mães que querem compartilhar, que querem discutir essa questão sobre a sexualidade dos seus filhos. Então, minimizar essa atitude que se tem de olhar como um tabu, como algo que vai ser um problema, porque problemas, enfim, a família vai enfrentar esse e outros, enfim, qualquer família, não só em relação à sexualidade, religião e etc. Então, é tentar lidar com um pouco mais de tranquilidade, digamos assim, pensando que não necessariamente isso vai ser um problema para a família, ou que vai ser um problema para a sociedade. Se for, depois se lida com isso, mas primeiro vamos lidar dentro de casa e lidar, como você colocou, de uma forma acolhedora, com carinho, com respeito, sobretudo, e com conhecimento, porque muito do que a gente tem dentro de casa, das reclamações de filhos, quando procuram seus pais e mães para falar sobre a homossexualidade e não são acolhidos, é no sentido de que esses pais e mães não entendem o que é a homossexualidade, e recorrem a chavões, a tabus, a preconceitos que já estão, ou que já deveriam estar totalmente superados. Ultrapassados. Exatamente. Marlon está aqui com a gente, Ele é diretor de um documentário incrível, parabéns, eu gostei muito, particularmente. Uma linguagem muito simples e muito direta também, Acho que isso falta também, a gente falar desse assunto de uma forma tão direta. Então, Marlon, qual foi a sua ideia, a partir do documentário Bichas, Eu acredito que a pergunta qual é a reação dos meus pais, eu acho que é a primeira pergunta que um jovem homossexual, independente se ele é homem ou mulher, se faz, ao assumir isso para sua família, Qual foi a sua intenção, então, com esse doc? Vamos lá. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Érica. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui com o maior coração, super alegre em estar falando sobre isso, que eu acho bastante legal, acho bastante importante esse assunto ser debatido. Quando a pessoa, o gay, a lésbica, ela chega para falar para os pais e para quem mora dentro, para quem compõe a família, digamos assim, não precisa ser necessariamente o pai, há um medo muito grande, porque
a gente cresce ouvindo que bicho é errado, que sapatão é errado, que lésbica é errado. E como é que a pessoa se sente chegar pro pai e falar, oh, pai, eu sou homossexual, eu sou bicha, ou seja, a reação daquela outra, você já espera o pior. É sempre isso, você sempre vai esperar, meu Deus, minha mãe não vai querer, minha mãe não vai aceitar, ela vai me colocar para fora de casa, ela vai falar para eu não andar com fulano, não andar com cicrano, porque isso pega. E isso é bastante complicado, porque aonde a gente deveria ter o maior apoio, que é dentro de casa, não tem. Na maioria das famílias. Eu sou um garoto sortudo, porque eu tive acolhimento na minha casa quando eu contei para minha mãe. Mas outras pessoas não têm essa sorte que eu tive, e isso é muito grave, porque isso acaba despejando o adolescente de 15, 14, 16 anos na rua, onde ele não tem a formação completa, ele não tem um emprego e acaba, enfim, jogado por aí. Érica, eu já vou passar a palavra para você, mas eu queria já exibir um trecho do documentário. Eu vou aqui para a nossa internet, porque eu vou rodar do YouTube e vou botar aí para você que está em casa, olha só. Ela já tinha percebido, porque eu já tinha conhecido, no caso, meu primeiro namorado. E ela já tinha me falado, inclusive, que eu estava muito feliz e ela não sabia por quê. E aí, eu falei, mãe, queria falar uma coisa pra você. Aí ela perguntou o que foi, né? Eu disse, você falou que eu estava muito feliz e não sabia por quê. E aí eu falei pra ela que eu estava ficando com um menino, que eu estava namorando, na verdade, e que isso estava me fazendo muito bem, que estava me fazendo muito feliz. E que não era uma fase, que eu não estava experimentando, que isso não ia mudar, que isso não ia passar e que era isso mesmo que eu queria. Assim, não deixei chance para ela retrucar com essas frases prontas, nada disso. Aí ela ficou um tempo assim meio assustada, eu acho que porque ela pretendia falar uma dessas coisas. E aí ela falou assim, que bom que você encontrou uma pessoa legal e que você me contou, que isso é muito importante e tal. E falou que estava bem, que estava feliz e que esperava que eu continuasse feliz. Na verdade, ficou um clima super estranho, apesar dela ter falado que estava tudo bem e tal. E a gente passou umas 2 semanas meio se estranhando, sem se falar muito. E aí ela me chamou e ela falou, eu queria conversar com você também, sobre aquele assunto. Aí eu falei, meu Deus, né, não vai dar bem. Aí ela, então, eu queria falar sobre mim. É porque eu tenho uma pessoa também, que você já conhece, mas que você não sabe que eu me relaciono com ela. E eu pensei, tá, tipo, normal, né? Minha mãe tem um namorado, sei lá. E aí ela falou, e o que você acha se eu te falar que eu tenho um relacionamento com Sandra? Pois bem, esse aí foi um trecho do depoimento do Bruno de Souza Delgado, que é quem eu vou chamar agora para conversar com a gente. O Bruno está aqui com as suas mães, com a Gina e com a Sandra. Obrigada aí pela participação de vocês, pela disponibilidade também do tempo. Bruno, é um prazer falar com você, adorei aí os seus depoimentos, suas falas no documentário do Marlon. E eu queria, foi uma grande surpresa, acho, né, uma via de mão dupla essa conversa que você teve aí com a sua mãe, né, naquele momento, né, o quanto foi para você, de certa forma, confortante também, a resposta dela, né, a dizer, mãe, eu sou homossexual, eu tenho um namorado, né, na época era o seu então namorado. Logo depois, em seguida, sua mãe também fala que ela tinha uma namorada, né? Qual foi a sua reação naquele momento? Foi um certo alívio ou então foi tipo assim, poxa, a gente poderia ter se apoiado há tanto tempo, né, e ficávamos aqui, de uma certa forma, não escondendo, né, mas guardando isso para si mesmo. Conta um pouquinho aí pra gente. Boa tarde, Larissa, tudo bom? Boa tarde, Marlon. Tudo ótimo. Pois é, então, foi uma surpresa, né, para mim. Não sei exatamente se foi uma surpresa para minha mãe, mas eu não imaginava, e ela não me contou no primeiro momento também, né? Então, como o Marlon estava falando, eu contei, e a gente sempre teve um relacionamento muito bom, eu e a minha mãe, e eu precisava contar para ela. Eu não demorei muito tempo para contar, acho que uma semana. Depois que eu tive minha primeira experiência, eu já contei para ela. E aí, assim, talvez eu esperasse uma reação negativa, mas ao mesmo tempo eu estava confiando que seria positivo, né? Mas eu estava com muito medo também. E aí, foi uma surpresa quando algumas semanas depois ela me contou. Foi uma surpresa boa, mas eu fiquei um pouco assustado na hora, fiquei um pouco chocado, assim.
tipo, meu Deus, tudo podia ter sido diferente, né? E como eu falo no documentário, sim, como você falou também, a gente estava perdendo tempo, porque a gente podia ter dialogado, a gente podia ter se conhecido, né, dessa forma e se apoiado muito mais. Ela me apoiado e eu apoiado ela também, toda essa história aí. Gina, eu queria falar agora com a Gina, que é a mãe do Bruno. Gina, acredito que vocês já deviam ter uma relação muito aberta, né? Muito de amizade entre vocês. Isso facilitou esse processo? Sim, facilitou. A gente sempre procurou ter realmente essa relação muito aberta, né? Não só com ele, mas com o outro meu também, que é o mais velho. E assim, quando ele falou para mim, ele usou algumas expressões assim, até bem confirmantes, né? Bem contundentes, que ele falou assim: eu não tô doido, eu não bati com a cabeça, isso não vai mudar, né? Então, assim, ele me pegou não tanto de surpresa, porque era uma coisa que a gente já, na minha cabeça, eu já trabalhava, já achava que isso ia acontecer. E aí eu fiquei muito assustada, vamos dizer assim, de dizer, poxa, e agora, né? Uma coisa é você achar e outra coisa é quando chega e fala. Mas, graças a Deus, como a gente tinha, como eu falei, essa relação mais tranquila, foi muito bom e a conversa foi muito aberta. E eu fico assim, muito feliz, vamos dizer assim, porque eu sei que esse acolhimento realmente ele é fundamental para que a criança, o adolescente ou o próprio adulto, né, ele se fortaleça no colo, vamos dizer assim, em casa, que é onde é o caminho melhor, né? É que a gente procura dar respeito, dar atenção, dar amor, dar carinho, né? E aí acaba se fortalecendo nas outras relações também, né, Gina? Nas relações fora de casa, no ambiente da escola ou da universidade, do trabalho, né? Perfeitamente. Então, assim, a gente está falando isso aconteceu há 10 anos atrás, né? Quando ele falou, eu já venho trabalhando isso na minha cabeça comigo há, bote aí, seus 30 anos atrás, né? Então, assim, são gerações, são tempos diferentes em que a gente vai, como eles falam, desconstruindo, é uma palavra muito, muito usual atualmente, que eu acho que a gente tem que realmente usá-la, né? A gente tem que desconstruir esses mitos, essas verdades que não são mais verdades, que nem uma verdade absoluta, né? Bacana. Então, E aí o Bruno acabou, então, ganhando também uma segunda mãe, né, Bruno? Agora você tem as suas mães, a Gina e a Sandra, que também está aí ao seu lado e que com certeza também teve um papel fundamental, né, Sandra? Na relação do Bruno com a Gina também, acho que de apoio ao Bruno, acho que depois o Bruno também a gente pode voltar a chamá-lo para falar um pouco sobre isso, né, Sandra? Isso, boa tarde. Boa tarde. Realmente, eu fiquei intermediando esses dois no momento de revelação, mas foi libertador, foi muito bom para a família cresceu muito depois dessa revelação de ambas partes. Que bom. Então, acho que foi muito importante essa ajuda em conjunto. Então, acho que a família toda cresceu bastante e cresce a cada dia mais. Bacana. Eu vou voltar a conversa aqui para o nosso estúdio, eu já volto a chamá-los, por favor. Érica, a Gina tocou numa questão importante, que é o quanto o apoio familiar ajuda também a aceitação, né, da homossexualidade dos filhos no ambiente do trabalho, no ambiente da escola, o apoio que essa mãe e esse pai também podem oferecer aí em questões de homofobia, quando o seu filho ou sua filha sofrem algum preconceito na rua, né, ou no ambiente que ele convive. Isso, de fato, dá um empoderamento ao filho? Eu acredito que sim. Eu acredito que você ter o apoio de quem você ama, aí não só a questão dos pais, né, mas você ter o apoio de quem você ama é essencial para a autoestima, para você se mover politicamente, ou seja, para todas as esferas da sua vida, né? Então, você ter o apoio, sobretudo em casa, ele é essencial para que a pessoa se empodere no sentido de, né, ir para um espaço público, né? E não ter a preocupação que sempre está de fundo. Será que estão percebendo? Será que, né? Toda aquela preocupação do armário, vamos dizer assim. Quando você tem o apoio de casa, tudo fica mais leve, né? Porque daí essas preocupações, elas não fazem sentido se a pessoa
né, fizer alguma intervenção, tiver algum preconceito, não vai poder ameaçar, falar, vou contar para sua mãe, vou contar para seu pai. Falar, pode contar, né, que eles sabem, eles estão tranquilos. O problema da minha vida não é esse, o problema é você, né, você que está com preconceito se dirigindo a mim, não os meus pais, os meus irmãos, os meus amigos. Ou seja, se o problema não está com a gente, então o problema está em você. Você que tem que mudar, não eu, né? O documentário mostra muito esse aspecto, né, Marlon? A gente tem aí alguns trechos, né, de outros participantes do seu filme que falam exatamente isso, né? Quando a autoaceitação realmente já está completa, né? Não sei nem se é essa palavra correta, mas quando você já se aceitou, quando você já conversou com a família, isso é muito mais fácil de você lidar na rua. Você fala, olha, o problema é seu, esse problema não é meu. Você que está errado de não saber conviver com isso, né? De achar que eu que estou errado, quando na verdade você que não aceita é o errado. Pois é, as pessoas elas julgam as outras através de um padrão. Então Sim. elas costumam colocar pessoas dentro de caixinhas e falar, fulano faz isso, fulano fala aquilo. Menina usa rosa, menino usa azul, menino continua jogando bola e menina continua Sim. jogando boneca. Brincando de boneca, e quando esse comportamento desvia, você é automaticamente excluído, você é automaticamente escanteado, e isso gera um conflito. Quando a mulher chega em casa falando que está grávida de uma menina, automaticamente o chão vira rosa. Claro. É óbvio, né? Porque a menina vai ter que gostar de rosa. E o menino vai ter que usar azul? Vai ter que usar azul, sim. Isso é uma regra inventada por não sei quem, Sim. mas essa regra não faz bem a ninguém. Essa regra machuca pessoas, essa regra mata pessoas. Sim. Então, quando você é um pouquinho diferente, e aí você vai... Eu acho que, no final das contas, uma aceitação completa é uma utopia, assim. Eu acho que cada dia você faz um pouquinho, cada dia você vai construindo, você vai aprendendo e desconstruindo esses tabus, desconstruindo esses preconceitos e começando por pequenas coisas que, no meu caso, e no caso dos meninos, nós começamos por uma palavrinha chamada bicha. Era sobre isso exatamente que eu queria falar com você, né? Bicha, muitas vezes, para as pessoas, soa de uma forma um tanto preconceituosa, isso. né? Mas tem até um trecho do documentário que eu vou mostrar daqui a pouco, que é o João Pedro, a gente pode até mostrar já, que ele fala assim, a bicha, para quem está fora, é uma coisa, mas para o mundo LGBT, ser bicha é outra coisa, né, Marlon? Exato. É uma palavra muito forte, muito boa. Pois é, a palavra bicha, ela depende de alguns fatorezinhos para que ela, de fato, possua um significado. Quem fala, quando fala, onde fala, certo? Se eu tô na rua, uma pessoa estranha passa e grita isso pra mim, eu vou ver aquilo como uma coisa... ofensiva. Ela nunca vai querer me elogiar de bicha. A pessoa que eu nunca vi gritar, você é bicha, entendeu? Se eu tô entre os meus amigos, pessoas LGBTs, num espaço seguro, e um chama, ei bicha, ei mona, tem essa brincadeira, a palavra bicha junta pessoas, une pessoas. E isso é bastante importante. Então, a proposta do filme é justamente pegar essa palavra que outras pessoas usam como ofensa para falar, não, eu sou bicha, assim, você tá dizendo que eu sou bicha? Obrigado. Vamos mostrar, então, vou voltar aqui para a internet para a gente mostrar aí o trecho em que o João Pedro fala exatamente sobre esse aspecto que o Marlon coloca aí para a gente. Ó, vamos rodar. Opa, deixa eu maximizar aqui a tela para ficar melhor aí para você que está em casa. Pronto. O âmbito do mundo da bicha é uma pessoa maravilhosa, né? A bicha, ela deve não só resistir, mas... A gente está conseguindo ouvir direito, acho melhor. Esses ataques... Tá sem áudio, vamos resolver esse probleminha técnico, a gente já volta aqui para exibir, então essas coisas acontecem na gravação, então vamos lá. Essa questão, o João Pedro fala o seguinte, o bicha no meio LGBT tem esse aspecto de empoderamento, né, de aceitação. Já dependendo do lugar onde você fala, como o Marlon colocou, né, Érica, ele vai soar um tanto ofensivo, de uma forma bastante preconceituosa. Né? Você tem um trabalho muito interessante de famílias, né, principalmente mães, com filhos homossexuais. Essa é uma questão que se fala muito da ofensa verbal que esse jovem sofre na rua, no seu dia a dia. Porque muito se fala da violência, né, da homofobia já na sua forma mais violenta, que é a agressão física, mas tem também a violência oral, né, a violência verbal, como, por exemplo, ser chamado de bicha num ambiente que não é o seu, na rua, de uma forma ofensiva. Essa é uma questão que muito se trabalha também? A questão da violência, ela
enfim, ela atinge, né, a homossexualidade, a transexualidade, a travestilidade, enfim, de formas muito diferentes. Algumas formas muito explícitas e diretas, outras muito sutis, né? Então você tem a violência física, que é aquela que é reconhecida por todo mundo, né? Porque deixa marcas visíveis no corpo. Mas você tem a violência verbal, a violência psicológica, né? E eu acho que a psicológica é uma das mais perigosas, né? Porque só as partes envolvidas que reconhecem e que sabem, né, o que aquilo significa para a relação, o que aquilo significa dentro da família, né? E tem um discurso ainda muito preconceituoso também no sentido de que se não tem uma violência física, então não é violência. Sim, né? A gente tem que começar a reconhecer os vários tipos de violência para poder combatê-los, inclusive, né? E essa violência simbólica ou verbal, ela, como o Marlon bem colocou, ela depende, né, de quem está falando. Então, é o mesmo para a questão racial, é mesmo para a questão feminista, né? Você pode falar com outras mulheres de um certo jeito que se um homem falar vai ter uma conotação machista, né? Dentro do movimento negro também, dá para falar entre iguais com uma linguagem que um branco não pode porque vai ser ofensivo. Sim. Então, acho que é mais ou menos nesse sentido que o Marlon estava falando mesmo. A gente já retomou aqui os probleminhas técnicos que a gente estava tendo, então eu vou botar um outro trecho, que é o do João Pedro também, que ele conta uma história, né? Uma questão envolvendo aí o ambiente escolar, que eu acho que é uma questão comum, né? As pessoas, aos jovens gays que passam aí na escola ou fora de casa também. Vamos lá. A segunda história foi no hotel de Olinda. Tava na época da Hips Online, Shakira. Eu tava dançando assim para as minhas amigas e umas meninas de uma série mais velha viram assistindo, adoraram e pediram para eu dançar no recreio. E eu fui dançar no recreio, né? Tipo, vai, bora, vamos colocar, depois de terem muito, né? Aí fui lá e comecei a dançar e tal. E todos os meninos mais velhos jogaram lixo em mim. Tipo, pegavam lixo assim e jogavam, podia ser qualquer coisa. E, tipo, eu tava dançando Shakira, só isso. Eu só tava dançando Shakira, não tava ofendendo ninguém, não tava contando pra ninguém. Mas eles queriam me xingar e jogar lixo o tempo todo. Eu entendia por que era, né? Porque eu não sou otária, porque eu era uma bicha. Em cima de um batentezinho, rebolando minha bunda. E fazendo, né, o negócio da Shakira lá. Como é que você fica depois disso, tá ligado? E isso machuca. Eu queria chamar então agora de novo o Bruno e a Gina e a Sandra para falarem com a gente. Vocês estão me ouvindo bem? Oi, estamos sim. Bruno, João Pedro também é um colega seu aí, né? Você acompanhou também não só a gravação, ele faz parte aí da sua rede de amigos. Essa situação que o João Pedro coloca, infelizmente, ainda acontece muito, né? E qual é a importância, então, da família nesse momento, né? Como é que vocês contam com o apoio da família para reagir à escola a uma situação como essa? Olha, então, quando esse tipo de coisa acontece dentro da escola, tem dois pontos que eu queria falar. Por favor. Primeiro, quando você pede ajuda à própria escola. E, pelo menos a minha experiência, quando eu procurava um psicólogo, um pedagogo da escola, eles falavam coisas do tipo, entra por um ouvido e sai pelo outro. Se você der atenção, eles vão continuar fazendo. Então, tipo, pare de dar atenção. E eu acho que não é assim que a gente resolve. Não é me silenciando que você vai resolver um ataque de outra pessoa. Tipo assim, eu sou uma vítima, por que eu tenho que ficar calado, né? Uhum. E outra questão que muito acontece também, é quando você sofre alguma coisa desse tipo e aí você corre para casa e aí você quer apoio em casa. Que é o que eu comparo às vezes, por exemplo, obviamente são dois pesos e duas medidas, mas quando uma criança negra, ela sofre preconceito por ser negra, ela vai para casa e ela tem pais negros. Mas quando você é gay e você vai para casa com essa queixa, os seus pais costumam negar isso. Então eles dizem que você não é gay, que o que eles estão dizendo é uma mentira. Enfim, isso reforça o pensamento de que ser gay é uma coisa muito ruim. E que você não é aquilo. Então quando você percebe que você é um conflito muito grande que gera dentro de você, né? Porque você pensava que aquilo ali é uma coisa muito ruim, que seus pais não querem, que o pessoal no colégio, seus amigos, enfim, não querem, que o que você vê na rua é uma coisa negativa. E você percebe que você é aquilo, como é que você se sente, né?
É interessante, é um bom aspecto. Olha, infelizmente o reloginho está me dizendo aí que a gente já está estourando o tempo, então eu queria, passa muito rápido, né? Eu queria agradecer ao Bruno aí a disponibilidade do tempo, também as suas mães, a Gina e a Sandra. Obrigada aí por compartilhar a história de vocês com a gente, viu? Até a próxima. Até a próxima, obrigado a você. Tchau. Rapidamente a gente está caminhando aí para o fim, Érica. Qual é, então, a questão da criança e do adolescente, né, que está passando aí por esse momento de descoberta, né? Claro que você colocou aí no início do programa que cada família tem a sua questão, a sua história, né, a sua rotina. Religião. A sua religião, essa também é uma questão que interfere bastante, né? Muitos pais, como o Bruno colocou, acabam procurando psicólogos. O que essa criança, o que esse adolescente então, que está aí passando pela descoberta da sexualidade, o que a gente pode dizer para ele? Qual é o apoio que ele tem que ter da família? Olha, eu acho que a gente pode pensar no sentido de que esse adolescente tem que buscar também informação. Eu falei a princípio dos pais entenderem o que é homossexualidade, né? Então, desse adolescente também se informar, porque é muito comum crianças e adolescentes, né, acreditar. Não é nem acreditarem, mesmo que acreditem em outra coisa, o impacto da família, né, da reação do pai e da mãe é muito forte, é muito pesado psicologicamente, né? Então, é se informar no sentido de entender que não é um problema, que não é pecado, que não é errado. Sim. E se fortalecer para conseguir conversar isso com os pais, né? Conversar isso com mães e pais. Tem uma questão que o Marlon ainda falou, né? Falou, a gente está correndo aí com o tempo, ainda tem que ouvir rapidinho. Que ele é privilegiado, né? Porque teve um acolhimento e tal. Eu já vi vários casos em que os filhos acham que vão ter um acolhimento e não tem. Né? O meu pai e minha mãe são jovens, são descolados, são isso e aquilo. Só que naquela hora não. O preconceito dentro de casa é outra coisa. Lidar lá fora na rua é uma coisa. Lidar no seu cotidiano com a questão da homossexualidade é outra história. Né? Marlon, como é que o filme contribuiu então para a causa LGBT, né? Contribuiu também para que outros jovens se inspirassem nessas histórias que você traz aí ao longo dos 40 minutos do seu filme, né? Para que eles possam conversar com as suas famílias rapidamente. Qual foi a reação do público? Primeiramente, o filme foi bastante acolhido, assim, a gente tem 3%, menos de 3% das pessoas que negaram o filme contra 97% total de aceitação de dados do YouTube. E o filme ele trabalha exatamente nesse quesito de você mostrar que não é errado, que não é um defeito, que não é uma fase, que não é um pecado. E quando a gente pega para falar sobre o filme, é justamente isso, é para dar um apoio, mostrar, por exemplo, para o adolescente que está se descobrindo agora, que ele vê um filme de 40 minutos, onde 6 jovens falam que não é errado aquilo que ele talvez venha a fazer. Entendeu? E isso é muito legal, porque muito do feedback que eu recebi é o seguinte: poxa, na minha época não tinha um filme falando que isso era legal, que isso estava tudo bem e que estava tudo, e que era bonito. Sim. O ato de ser bicha e ser gay, e você consegue ser feliz e deve ser feliz, deve se orgulhar disso. E de uma forma tão direta e tão bacana. Olha, infelizmente a gente está muito estourado, acho que vão até reclamar comigo, mas rapidamente, ó, quer conhecer, quer assistir aí ao filme completo, ao Bichas, então procura lá bichas.com.br. Esse endereço vai direcionar você para a página do documentário no Facebook. Está aí na sua tela, é imperdível. Bom, obrigada a vocês dois mais uma vez, uma boa tarde. A você de casa, obrigada pela companhia. E eu lembro que a gente vai ao ar de segunda a sexta na tela do canal Futura. Os horários estão aí embaixo para você e também no nosso site futura.org.br/Conexão Futura. Tchau!